Bondoso Pai, obrigado por mais uma vez estarmos aqui juntos para estudar os ensinamentos do nosso querido, amado Mestre Jesus. Se reunimos mais uma vez, pedindo aos bons espíritos que nos acompanham, aos nossos queridos irmãos que estão sempre junto a nós, que estendam as suas mãos nestes momentos a nós que estamos para estudar mais um capítulo de Jesus no Lar, e a todos aqueles sejam agraciados também com as vossas bênçãos, quando escutarem este estudo, e assim, já no amor, na paz do teu amor e da tua luz, vamos iniciar o nosso estudo. Que a tua presença esteja sempre junto a nós, em nossas vidas, que assim seja. Obrigado, Pai. O educador conturbado. Comentava André, o apóstolo prestativo, as dificuldades para afeiçoar-se às verdades novas, quando Jesus narrou para a edificação de todos. Um homem singularmente forte, que se especializara em variados serviços de reparação e reajustamento, foi convidado por um anjo a consertar um aleijado que aspirava ao ingresso no paraíso e aceitou a tarefa. Avizinhou-se do enfermo, de martelo em punho, e não obstante os gritos e lágrimas que a sua obra arrancava do infeliz, aprimorando-o dia a dia, cumpriu o prometido. O mensageiro divino, satisfeito, rogou-lhe a contribuição no aperfeiçoamento de uma velha coxa que desejava ardentemente a entrada na corte celeste. O trabalhador robusto, indiferente aos gemidos da anciã, impôs-lhe a disciplina curativa e gradativamente colocou-a em condições de subir às esferas sublimes. O ministro do Alto, jubiloso, solicitou-lhe o concurso no refazimento de um homem machucado e aflito que ansiava a beatitude edênica. O consertador não hesitou. Absolutamente inacessível aos pedidos do infortunado, queimou-lhe as úlceras com atenção e rigor, pondo-o em posição de elevar-se. Terminada a tarefa, o anjo retornou e requisitou-lhe a cooperação em benefício de um jovem perdido em maus costumes. O restaurador tomou o rapaz à sua conta e deu-lhe trabalho e contenção, com tamanha prática que em tempo breve a tarefa se fazia completa. E assim, o emissário de cima pediu-lhe colaboração em diversos casos complexos de reestruturação física e moral, até que um dia o emérito educador, entediado da existência imperfeita na terra, implorou ao administrador angélico a necessária permissão para seguir em companhia dele, na direção do céu. O embaixador sublime revisitou-o minuciosamente e informou que também ele devia preparar-se com vistas ao grande cometimento. Mostrou-lhe os pés irregulares, os braços deficientes e os olhos defeituosos e rogou dessa vez reajuste ele a si mesmo, a fim de elevar-se. O disciplinador começou a obra de autoaprimoramento esperançoso e otimista. Entretanto, o seu antigo martelo lhe feria agora tão rudemente a própria carne que ele, ao invés de consertar os pés, os braços e os olhos, caiu a contorcer-se no chão infeliz e revoltado, proferindo blasfêmias e vomitando injúrias contra Deus e o mundo, quase paralítico e quase cego. Ele mesmo não suportara o regime de salvação que aplicara aos outros, e o próprio anjo amigo, ao reencontrá-lo, com extrema dificuldade o identificou, tão diferente se achava. Fim do longo exame a que submeteu o infortunado, o mensageiro do Eterno não teve outro recurso senão confiá-lo a outros educadores para que o reajustamento necessário se fizesse, com o mesmo rigor salutar com que funcionara para os outros, a fim de que o notável consertador se aperfeiçoasse convenientemente para então ingressar no paraíso. Diante da estranheza que cobria os ânimos dos presentes, o Senhor concluiu: usemos de paciência e amor em todas as obras de corrigenda e aprendamos a suportar as medidas com que buscamos melhorar a posição daqueles que nos cercam, porque para cada espírito
chega sempre um momento em que deve ser burilado com eficiência e segurança para a luz divina. E aí, meninas, quem quer começar? Posso começar. A gente vê com que dureza, às vezes, nós tratamos os outros, achando que o que os outros têm diferente de nós são defeitos, né? E na verdade, cada um é como é, e cada um tem que se aperfeiçoar no seu ritmo, nas suas condições, com as suas capacidades, com o que alcançou de conhecimento, com o que consegue, né? Uma vez eu ouvi numa palestra, acho que foi do Haroldo, uma frase assim: se todo mundo fizer o que você está fazendo, vai ser bom para todo mundo ou vai ser bom só para você? Né? Então, assim, ali, nessa história toda dele ficar provando para quem lhe pediu que o outro fosse consertado, já consertei esse, já consertei aquele, já arrumei aquilo, né? Meio que o ego inflando, né? Mas se todo mundo fizesse o que ele fez, ia ser bom para todo mundo? Não, né? Tanto que não foi bom para ele, quando alguém fez com ele, né? Na dureza do trato, na ferocidade. Ele usou uma palavra aqui para trás, que tirania, né? Com que tirania ele impôs o machado, impôs as ferramentas dele para que aquilo que ele acha quebrado estivesse consertado do jeito que ele queria que tivesse, né? Então, assim, a gente às vezes, com o nosso movimento em direção ao outro, a gente quebra mais ainda o outro. E quebrando mais ainda o outro, a gente também se quebra, porque a gente vai... quando você machuca o outro, você se machuca, né? Então, com que amor a gente tem que olhar para o outro, e vendo que o outro está enfrentando a dificuldade dele com o que ele tem de melhor, com o que ele conhece de melhor naquele momento, né? Às vezes a gente vê algum pai, alguma mãe sendo mais dura com o filho, com uma professora sendo mais dura com um aluno, uma coisa assim, mas foi como ela aprendeu. E muito provavelmente foram muito mais duros com ela do que ela tá demonstrando ali, porque eu não vou ser tão dura quanto foram comigo, mas mesmo assim é dura, porque não conhece ser tratado com amor. Nunca foi. Ou não lembra se foi, né? E você repassa para frente aquilo que você tem no coração, né? Que é a sua dureza, que é a sua dor, né? Você transfere a dor para o outro. Por isso que eu entendi. Ele transferiu a dor para o outro, com as marteladas, com as ferramentas, né? E é isso, que é a minha opinião. Sabe o que eu achei bem interessante? Esse texto, ele tem um aspecto assim da questão do não julgar. Porque a gente nunca sabe, né, o que está passando, o que o outro precisa corrigir nele, né, no outro. Mas às vezes a gente fica pensando assim, poxa, essa pessoa ela precisa disso, disso e disso para ser corrigida, para ser uma versão melhor dela mesma. Mas a questão é, será que a gente conseguiria provar desse remédio, né, disso para nos corrigir se a gente tivesse as mesmas falhas? Porque às vezes a gente não está observando, é fácil observar a falha do outro, mas as nossas próprias falhas é mais complicado a gente conseguir identificar. Né? A reforma íntima ajuda muito nesse aspecto, porque o primeiro passo é a gente conseguir identificar as nossas falhas para poder transmutar essas falhas, né? E nos tornarmos pessoas melhores.
Mas se a gente ficar apontando, olhando para o próximo, apontando o que ele precisa mudar nele, e ao mesmo tempo identificando, né, os remédios, por assim dizer, a gente nunca vai parar para analisar a gente. Tem uma frase que eu escutei de um mentor falando sobre quem passa muito tempo tentando ser. Na verdade, foi nem um mentor, foi mentor mais ou menos, né? Porque foi num livro, diálogo, entrevista com o Pai João, se não me engano, que ele fala. Eu não lembro exatamente as palavras, mas é no sentido de se a gente perde muito tempo sendo o que o outro quer que a gente seja, a gente nunca vai ter tempo de ser o que a gente quer, o que a gente nasceu para ser. E foi mais ou menos isso que eu pensei durante a leitura, porque se a gente perde muito tempo analisando o que o outro precisa para ser alguém melhor, a gente não vai fazer a nossa autoanálise e verificar o que a gente precisa para ser melhor e verificar os remédios que a gente precisa aplicar na gente mesmo. Será que eu dou conta? Né? Se, por exemplo, a questão eu vejo muito no outro a raiva. Então, para ele deixar de ter raiva, ele precisa ter mais paciência. Para ele ter mais paciência, ele tem que fazer isso. Agora, será que eu faço isso? Será que eu tenho mais paciência no meu dia a dia para deixar de ter raiva? Então, é muito fácil apontar. Tem até uma brincadeirinha que dizem, né? Quando você aponta para o outro, tem um dedo apontando para a pessoa, 3 para você e um apontando para Deus, porque Deus está vendo. É mais ou menos isso. A gente aponta o defeito do outro, a gente aponta o que o outro precisa e esquece da gente. Então, para mim, esse texto foi bem um lembrete assim de esquecer um pouquinho o que está fora, né? E lembrar mais do que está dentro, porque para a gente conseguir a nossa iluminação, né, como foi mencionado no texto, conseguir ir para acompanhar o anjo, né, a gente precisa fazer as nossas correções. E elas são trabalhosas, elas vão doer, mas para a gente fazer isso tem que ser aos pouquinhos. Então, esquecer um pouquinho do outro e lembrar um pouquinho mais da gente. Fez-me lembrar aquela frase que diz os problemas dos outros são muito fáceis que tu dês a solução. É muito fácil a gente ter a solução e selecionar os problemas dos outros, mas também faz lembrar, não faças aos outros o que não querias que te façam a ti. Não quer dizer que o meu remédio ou da maneira que eu vou viver a minha vida ou assumir os problemas ou encontrá-los da melhor forma, seja a melhor forma para a pessoa que está à procura naquele momento, naquela dor, naquela aflição. Então faz-nos muito pensar, fazer atenção da maneira que a gente trata a pessoa quando está a sofrer ou quando se há alguém que nos procura com um momento de dor ou de sofrimento, a gente escutá-la e ver realmente o que é que poderá fazer para acalmar e não acrescentar a dor, porque muitas vezes é fácil a gente cair no julgamento. Às vezes há uma discussão em família, há uma outra coisa, num problema qualquer num trabalho, e como nós bons juízes somos, em vez de escutar e tentar acalmar, em vez de ser o anjo a pôr a água no fogo, somos os diabinhos a pôr o petróleo, porque a fogueira acenda mais ainda. E às vezes não fazemos por maldade, mas é fazer muita atenção nos conselhos e na maneira que a gente age quando as pessoas chegam ao pé de nós ou quando nós vimos uma situação. De ter tacto, de chegar ao pé da pessoa e tentar não abrir a fenda, mas sim acalmá-la e ajudá-lo da melhor maneira. E esse texto faz-nos lembrar um pouco de humildade, porque todos nós temos os nossos momentos e a dor do outro. Se ele chora é porque dói, não quer dizer que seja maior ou mais pequena que a minha, mas a humildade e o respeito por aquele irmão que está a sofrer ou por aquela pessoa que hoje tem uma dor e que
é merecido ou não, não só de nós a julgar, mas sim a estender-lhe a mão e tentar a podê-lo ajudar, porque senão estamos a prejudicar, em vez de ajudar, estamos a prejudicar a pessoa e estamos a prejudicar a nós mesmos, porque a gente mais tarde ou mais cedo, se estivermos na mesma situação, gostaríamos também que alguém nos acolhesse e não no julgamento ou apontar o dedo, porque ainda não somos perfeitos e estamos para lá a caminhar, mas se a gente não faça ao outro o que não queremos que nos façam a gente. É essa a palavra que me vem muito com este texto e tentar escutar antes de julgamento. Obrigada. Legal, bem interessante todas essas reflexões, e até seguindo a mesma linha da Elizabeth, né, não faça outro que você não gostaria que fizessem com você, é amar ao próximo como a si mesmo, né? E eu fiquei pensando, poxa, será que esse espírito, né, esse mentor, vamos dizer assim, né, que ajudava os outros a evoluir na martelada, se você for olhar para o resultado, será que ele estava fazendo alguma coisa errada? Porque todos o que ele atendia, ele conseguia com que a pessoa se melhorasse, né? Mas era muito com base na martelada, na dor, né? E aí, quando você olha para a máxima de Jesus, né? De que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos, será que ele estava amando o outro como a si mesmo? Ou será que ele estava praticando um amor mais duro com o próximo e um amor muito leve consigo mesmo, né? Porque a impressão que esse texto me deixou é que assim, né? Esse espírito, né? Esse ser aí, pelo que eu entendi, era né, eu estou interpretando aqui, né, como se fosse ele fala aqui, um homem singularmente forte que se especializava em variados serviços de reparação e reajustamento. Foi convidado por um anjo a consertar um aleijado que aspirava, né? Então, na verdade, ele estava aqui encarnado, ia lá com o outro e pumba, né? Dava cacetada, mas a pessoa melhorava, a pessoa saía do lugar que ela precisava sair, né? Mas na porrada. E aí, quando aconteceu a mesma coisa com ele, aí ele se revoltou, falou, não, dói demais, né? Esse martelo que eu dava no outro dói demais em mim. Então, de certa forma, também foi um aprendizado para ele, né? E fala assim, olha, chega sempre um momento em que deve ser burilado com eficiência e segurança para a luz divina, né? Chegou o momento dele de ser tratado assim como ele tratava os outros. Mas o fato é que toda essa situação levou ao crescimento. Quando a gente lembra da máxima, né, e fala, olha, amar ao próximo como a si mesmo, como eu gostaria de evoluir, né? E eu acho que tem momentos na nossa vida que nós precisamos de um chacoalhão. E nós mesmos nos damos esse chacoalhão muitas vezes, né? Para poder sair do lugar ali. Agora, esse homem, ele era um instrumento do bem, mas fazendo de uma forma, né, bastante dura. E talvez porque a gente esteja num estado de evolução ainda, né? Se nós formos analisar a história da humanidade, né? E olhamos lá para o passado, né, mesmo antes da época de Jesus, as grandes guerras entre os povos, né, em que eram necessários formar grandes exércitos, se deslocado por longos caminhos, era muito mais fácil você padronizar, né? Quando a gente chega na época da Revolução Industrial, em que você precisava produzir uma quantidade enorme de produtos ali, né, para alimentar as pessoas, para permitir o consumo com produtos mais baratos, é muito mais fácil padronizar, né? Então você acaba tratando todo mundo igual. E essa cultura, ela acaba se espalhando para todas as dimensões da nossa vida, né?
Então, nós achamos que toda criança deve ser educada de forma igual, né? Ah, se fosse meu filho, eu já tinha dado umas palmadas e ele já tinha melhorado, né? Olha só a gente aplicando esse amor mais duro, né? Com o objetivo de querer fazer o outro crescer, mas como vocês bem trouxeram, julgando que o outro está errado e que você está certo. Opa, peraí, né? Será que eu estou amando o outro como a mim mesmo? Como eu gostaria de ser abordado em determinada situação? Eu acho que é essa evolução pela qual o exemplo da história aqui vai passar agora, né? Poxa, se eu sei resolver o problema, como eu posso resolver o problema dentro dos parâmetros, dentro do exemplo que Jesus nos passou, né? Como, se eu sou eficiente em resolver aquele problema, como eu posso fazer isso agora de uma maneira mais afável, mais suave, com amor, com caridade e principalmente, como o texto fala aqui, com bastante paciência. Porque quando a gente está sem paciência, vai no forceps mesmo, né? Agora, nossos mentores, os nossos anjos guardiões têm muita paciência conosco. Por que nós não podemos ter também com o próximo? Eu acho que essa é a provocação, né, desse capítulo. Certamente não é uma coisa fácil de se fazer, mas eu acho que complementa muito essa reflexão, né, que nós quatro fizemos aqui. São muito complementares com esse capítulo, né? O que vocês acham? Tem mais algum ponto? Eu queria só acrescentar uma coisa que, enquanto você estava falando, eu estava refletindo sobre a questão de autoanálise, né? Se a gente e perda, por assim dizer, perda de tempo, né? Não aproveitamento do tempo. Nessa ilustração que foi feita, né? Vamos imaginar que esse obreiro, né? Porque ele fazia várias coisas. Esse obreiro, enquanto ele estava corrigindo o outro, né? Arrumando o defeito do outro, que foi solicitado, não foi uma coisa que ele simplesmente chegou e está se metendo no assunto, né? Foi solicitado a ele fazer essa reforma, essa correção. Enquanto ele estava ali fazendo essa correção, se ele começasse a fazer uma autoanálise, bom, eu estou arrumando aqui o pé dessa pessoa, como é que está o meu pé? Tá bom também? Agora eu estou arrumando aqui a coxa da outra pessoa. Bom, e a minha coxa, como tá? Então, se ele estivesse fazendo essa autoanálise enquanto ele estava fazendo os serviços, provavelmente, quando ele solicitou ao anjo para que ele fosse levado junto, né, com o anjo, não ia ter mais coisas para corrigir. Ele já teria sido corrigido. Então, ele teria aproveitado as oportunidades enquanto ele estava vendo ali as coisas que precisava corrigir no outro e estava fazendo as correções. Se ele tivesse aplicado nele mesmo essas mesmas correções, ele teria aproveitado do tempo e aproveitado das lições, né? Foi uma coisa que me veio, de repente, às vezes a gente fica vendo as coisas que acontecem, mesmo que a gente não dê pitaco na vida do outro, não queira julgar, mas às vezes a gente está vendo algumas coisas que, poxa, isso não está muito assim alinhado com a forma como eu penso, como eu acho que deveria ser essa situação. Bom, então, como que eu ajo? Será que eu ajo assim? E já ir fazendo essa correção na gente, a gente vai ganhar tempo. Porque quando chegar o nosso momento de, né, terminou essa existência aqui, vamos voltar para a pátria espiritual, bom, o que a gente fez? Bom, tentamos aproveitar o máximo possível para corrigir o máximo de coisas que a gente conseguiu. Você complementou o que eu ia falar mais ou menos, porque o que me veio na cabeça é assim, normalmente quando a gente detecta um problema no outro, que a gente considera problema no outro, é porque a gente conhece aquilo que a gente tem. Então, quando você falou, enquanto eu arrumava a coxa dele, será que a minha coxa tá? Com certeza tá. Porque quando você enxerga o problema no outro, é porque você conhece. Então, quando você conhece, você reconhece. Então, é uma coisa que você já
já sabe que um pouco daquilo você tem, né? Porque se você não conhece, você não vai reconhecer o defeito do outro, né? É uma coisa que. E daí depois disso vem tudo que você falou, que foi fantástico. Adorei. Vamos ganhar tempo. Fez-me lembrar uma frase que uma vez eu ouvi, que eram 2 pessoas que estavam a falar, e estavam a falar de um problema da outra pessoa, que tinha feito um grande erro e realmente uma coisa muito grave, e então uma disse então para a outra: "Então olha bem para ela, mas olha realmente bem para ela e vê bem o que é que se passou". E a outra não compreendeu porque é que ela estava ali assim a dizer-lhe com tanta afirmação: "Mas porquê é que tu estás-me a dizer isso? Que é para tu não fazeres o mesmo erro". Verdade. Sorte daquele que aprende pela observação, né? Que aprende com o erro dos outros. Fala, opa, peraí, né? Deixa eu observar aqui. Mas é uma coisa muito importante que a Patrícia trouxe, né? Que é que esse obreiro, né? Ele via no outro, ele via na inação do outro, vamos dizer assim, ou na hesitação em se transformar do outro, aquela oportunidade de dar a martelada para o cara sair, né? E aí, quando ele se viu, aconteceu com ele, ou seja, ele aplicava o que ele achava que tinha que ser aplicado com ele, só que ele não sabia, né? Quase que inconsciente, é um movimento natural mesmo, bem interessante essas reflexões aí que vocês trouxeram, né? Até a Lili falando também da gente buscar se aprimorar à medida que aprimora o outro, né? Só ficar aprimorando o outro e a gente não, tem uma hora que a conta chega, né? Mas legal, pessoal. Queria agradecer muito vocês pelas reflexões, por esse estudo aqui lindo. Acho que o capítulo foi muito bacana. Queria agradecer a todos vocês que assistiram também. Esperamos que possa ter trazido reflexões, boas energias, bons pensamentos, que possa contribuir de alguma forma na sua vida. Então, se achou legal, deixa o seu like aqui embaixo, né? Acho que você já é inscrito no canal. Se não for, se inscreva aqui no Portal Paz também e encaminhe esse conteúdo para quem você acha que pode se aproveitar dele também. Então é isso, fiquem com Deus. Nos vemos no estudo do próximo capítulo. Um abraço a todos. Tchau.